você que está conectado conosco. Vamos fazer uma reflexão aqui no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo de número 6, estaremos lendo o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Como é um culto de agradecimento dentro do programa Palavra de Fé, é um culto de agradecimento pelo culto da ação social realizado no domingo passado, não é isso? Onde conseguimos alcançar 30 cestas básicas, né? E creio que nos próximos cultos estaremos aumentando essa meta em nome de Jesus. E Deus, ele colocou uma palavra no meu coração. Essa palavra que diz assim, o versículo 8 e 9 do capítulo 6 de João. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Meus irmãos, o capítulo 6 de João, ele fica bem conhecido no meio de nós pela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E nós, ao analisarmos com carinho essa história, nós analisarmos na direção do Espírito Santo, nós conseguimos trazer lições para nossas vidas. Jesus está pregando, e quando ele está pregando, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão acompanhava. E de repente, Jesus, o texto vai dizer que Jesus, ele levanta a sua cabeça e vê que ele está cercado de uma grande multidão. Então era próximo a Páscoa, a festa dos pães. E Jesus, ele pergunta para um discípulo chamado Filipe, dizendo: como iremos alimentar essa multidão? E Filipe responde dizendo que 200 de dinheiro não daria para alimentar aquela multidão. Então, um discípulo de Jesus, chamado André, ele vem no meio da multidão e traz um menino e apresenta esse menino a Jesus. E isso é interessante porque se fôssemos pregar sobre André, nós poderíamos dizer que ele era o discípulo que trazia, porque André foi quem trouxe Pedro até Jesus. Se você for ver o capítulo 1 de João, a partir do versículo 35, André, ele era discípulo de João Batista e depois ele se torna discípulo de Jesus. E quando ele decide seguir Jesus, ele vai até onde Jesus mora. E depois, quando ele volta, ele encontra Pedro. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, encontramos o Messias, o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que André leva Pedro até Jesus. E Jesus olha para Pedro e chama Pedro para ser seu discípulo. E agora André, nessa segunda oportunidade, agora ele está trazendo um menino. É interessante que todas as vezes que nós ouvimos pregações sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, André muitas das vezes não é citado. Quem fica famoso na história é o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E nós precisamos aprender isso com André. André, ele não se preocupou quem ia levar o privilégio. André, ele não se preocupou com o status. Ele se preocupou em apresentar a Jesus alguém que tinha o que ele não tinha.
porque ele, como discípulo de Jesus, ele tinha que ter o alimento, ou ter que providenciar o alimento. Só que ele teve a humildade o suficiente de ele não ter, mas ele trazer alguém que tinha para apresentar a Jesus. André vai lá, traz o menino e apresenta a Jesus. Muitas das vezes a gente não quer ajudar, às vezes a gente não quer fazer porque a gente não tem condições. Mas o pior do que isso é nós às vezes sabemos que alguém tem condições, às vezes nós sabemos que alguém pode ajudar e nós não apresentamos essa pessoa, nós não trazemos. Outra coisa, muitas das vezes nós não ajudamos porque nós não estamos na frente. Muitas das vezes nós não ajudamos porque nós não somos a liderança. Você não precisa ter um cargo, você não precisa ter uma posição para ajudar quem precisa, para indicar alguém para ajudar quem precisa. Você precisa apenas ter o coração aberto, você ter a humildade de reconhecer que às vezes você não pode ajudar, mas você pode trazer alguém, apresentar alguém que possa ajudar essa obra. Se você tem a humildade de reconhecer que você não tem, e se você traz alguém, isso é maturidade de você. Você é maduro o suficiente para apresentar alguém. E quando André apresenta aquele menino, no versículo 9 ele diz: está aqui um rapaz que tem pães de cevadas e 2 peixinhos. É interessante porque o pão na Bíblia, ele vai falar de provisão, ele vai falar de alimento, ele vai falar de suprir a necessidade. É por isso que quando Jesus ora, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque ele sabe que é essencial no nosso dia o pão. Era necessário, era essencial para alimentar. E aquele menino, ele tinha o que era essencial, o pão. Mas só que quando André tem em suas mãos os 5 pães e 2 peixinhos, ele faz uma pergunta para Jesus, ele faz um questionamento para Jesus, dizendo: o que é isso diante de uma tão grande multidão? A Bíblia diz que tinha ali 5.000 homens, e quando André olha para um cesto com 5 pães e 2 peixinhos, ele olha para o tamanho do desafio. Então ele pergunta para Jesus. Quando ele apresenta, ele diz: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele faz uma pergunta dizendo: mas que é isto para tantos? Aos olhos de André, aqueles pães não eram o suficiente para alimentar aquela multidão. Aos olhos de André, ele tinha com que alimentar, mas não a quantidade de pessoas que tinham. Aí nós temos que aprender uma coisa: a gente não tem que olhar para o tamanho do desafio, nós temos que valorizar o propósito. O propósito era alimentar a multidão, independente da quantidade. Então André, ele olha mais para o desafio, que era alimentar aquela multidão, do que valorizar aquilo que ele tinha. Muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que temos, muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que está em nossas mãos. Mas o que é 1 quilo de arroz para ajudar na ação social? O que é 1 quilo de feijão para abençoar milhares de pessoas que estão precisando? Mas essa noite o Senhor está te dizendo: não olhe para o tamanho do desafio, apenas valorize o que você tem na sua mão. Se você tem com que fazer,
faça, se você valorizar aquilo que você tem, você vai conseguir cumprir com o seu desafio. Porque se nós olharmos para o desafio, para que pregar se muita gente não aceita, se muita gente não se converte? Você vai parar de pregar. Se você canta e diz, eu não canto, mas muita gente não glorifica, não acontece nada, você vai parar de cantar. Não olhe para o tamanho do desafio, mas valorize o propósito. O próprio Jesus, ele fez isso. Se Jesus olhasse dizendo, que adianta eu morrer, que adianta eu dar uma vida, que adianta eu ser chicoteado, que adianta eu ser pendurado numa cruz por uma multidão que não vai querer, por uma multidão que não vai reconhecer. Jesus, ele não olha para o tamanho do desafio, mas ele valoriza o propósito, dizendo, eu vou morrer, independente da quantidade de pessoas que aceitar, independente da quantidade de pessoas reconhecer o meu sacrifício, independente das pessoas reconhecer aquilo que eu vou fazer, mas eu vou morrer. E até hoje é um marco na história. A morte de Cristo é que gera salvação para nossas vidas. Jesus não olhou para o tamanho do desafio, mas ele valorizou o propósito, e o propósito era morrer por mim e por você, para nos dar o direito de salvação. Então não olhemos para o tamanho do desafio, mas venhamos valorizar o propósito. E por André não acreditar, eles não tomam iniciativa, porque a fé, ela nos leva a ter atitude. Você olhar o texto vai ver que os discípulos, eles só começam a organizar as pessoas para se alimentar depois que Jesus manda. O texto vai dizer, Jesus dizendo, olha, senta eles na relva para ser distribuído o pão. Eles não têm atitude. A atitude deles, porque eles não acreditaram naquele momento que 5 pães e 2 peixinhos era o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. E muitas das vezes nós não fazemos algo porque nós não acreditamos no Deus que servimos. Falamos que temos fé, mas nós olhamos para o tamanho do desafio e não conseguimos tomar uma atitude, porque aquilo que você menospreza, você não vai ter atitude para executar. Se você não valoriza aquilo que você faz, você não vai ter atitude para executar. Quando eu vejo alguém se doando para ajudar alguém, é o valor, porque você só sacrifica por aquilo que você valoriza. Você só vai sacrificar a sua vida por aquilo que você valoriza. Por exemplo, hoje é o dia do trabalho. O trabalhador que se arrisca a sair 5 da manhã, chegar às 6 da tarde na sua casa, é alguém que valoriza o seu trabalho. É alguém que se doa porque ele sabe que ele vai se sacrificar para o sustento da sua casa, para o sustento da sua família. Uma mãe que se doa, passando a noite toda acordada com um filho doente, é alguém que valoriza o seu filho, e por isso ela é capaz de qualquer sacrifício para acompanhar aquilo. Então nós só nos sacrificamos por aquilo que nos valorizamos. Então valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize o seu trabalho, valorize aquilo que você tem. Pode não ser muito, mas é o suficiente para te fazer feliz, é o suficiente para te manter de pé. Então te valoriza aquilo que você tem, e seja capaz de qualquer sacrifício para que essas pessoas se sintam felizes. E quando aquele menino André entrega nas mãos de Jesus, é interessante, evangelista Charles, é que Jesus, quando ele pega os pães, a Bíblia diz que ele levanta aquilo para cima, e a primeira atitude de Jesus é: Pai, graças eu te dou. Ele agradece a Deus,
porque ali tinha 5 pães e 2 peixinhos. E é interessante nós aprendermos que Jesus, ele não olha para o desafio. Jesus não olha para a quantidade de pessoas que ele ia ter que alimentar. Jesus, ele não olha para o tamanho da multidão, mas aquilo que ele tem nas suas mãos, ele levanta para os céus e diz: Deus, graças eu te dou. Muitas das vezes nós não somos abençoados, porque não somos gratos a Deus por aquilo que nós temos. Muitas das vezes nós não sabemos agradecer aquilo que nós temos. Sempre a gente quer mais, sempre a gente quer mais. Nunca estamos satisfeitos pela comida, pelo calçar, pelo vestir, pela família que nós temos, pelo trabalho que nós temos. Muitas das vezes falta alguma coisa em nós, mas Jesus olha para aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levanta para cima e diz: graças a Deus, oh, graças eu te dou, porque temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos. Pastor, não estou entendendo o que o Senhor quer falar essa noite. Deus está te dizendo: valoriza o pouco que você tem, porque o pouco que você tem pode ser o suficiente para alimentar uma multidão. O pouco que você tem pode ser o suficiente para abençoar muitas vidas. O pouco que você tem pode ser o muito que alguém deseja ter. Então seja grato a Deus pela vida que você tem, seja grato a Deus pela família que você tem, seja grato a Deus pela casa que você tem, seja grato a Deus pelo trabalho que você tem. Aos olhos das pessoas pode ser uma coisa que não tem valor, aos olhos das pessoas pode ser uma coisa pequena, mas o Deus que nós servimos tem poder de transformar coisas pequenas em coisas grandes. 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. E eu não sei o que você está passando essa noite. Quem sabe hoje você no feriado queria comer uma carne assada e não teve condições para isso. Quem sabe hoje no feriado você queria ter ido passear em um balneário. Quem sabe hoje no feriado você queria aproveitar de uma outra forma, mas teve que ficar em casa, porque as condições não estão dando, a pandemia não está dando. Mas o Senhor está dizendo: não te preocupa, eu sou o Deus que multiplico o pouco em muito, eu sou o Deus que faço milagre. Então aquilo que você tem, valoriza, aquilo que você tem, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar com vida, agradeça a Deus por você estar com saúde. Eu estive olhando uma pesquisa, Presbítero Duarte, e foi comprovado: de 100 pessoas que se internam e é entubado, 90 delas não voltam. Elas não voltam. Depois que elas são entubadas, o destino é falecer. Dessas 90 pessoas, dessas 100 pessoas, 90 não voltam. Das que voltam, a maioria voltam com sequelas. Elas têm sequelas. Dessas 100, só uma pessoa volta sem nenhum tipo de sequela. E hoje, se você está na sua casa assistindo essa live, se você está com saúde, se você teve sintomas dessa pandemia, desse coronavírus, mas isso não foi o suficiente para te abater, se você não teve nenhum tipo de sintomas, agradeça a Deus. Se você durante essa pandemia não perdeu o seu emprego, se você durante essa pandemia não perdeu o seu trabalho, levante as suas mãos
mãos para o céu e agradeça a Deus. Se durante esse momento de crise, nesse momento de adversidade, não faltou para ti o calçar, o vestir, o alimento de cada dia, levante as tuas mãos para o céu e agradeça a Deus, porque é Ele que tem cuidado de ti, é Ele que tem cuidado da tua vida. Então valorize o pouco que tu tem, porque eu profetizo que esse pouco Deus vai transformar em muito e vai dar para manter a sua casa. Então seja abençoado essa noite por essa palavra. Eu convido você a orar onde você está essa noite, fazer uma oração de agradecimento. Vamos orar agradecendo a Deus essa noite pela oportunidade de estarmos com vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família. Oremos essa noite. Deus Pai que está no céu, ouvimos a tua palavra essa noite. Pai, a tua palavra, ela é fiel e verdadeira. Quantas pessoas estão assistindo essa live, quantas pessoas estão assistindo esse programa, quem sabe pensando em parar, quem sabe pensando em desistir dos seus sonhos, quem sabe pensando em desistir dos seus projetos, mas essa noite nós oramos, nós dizemos: Senhor, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa o seu celeiro. Não deixe que falte, Senhor, o calçar, não deixe que falte o alimento, não deixe que falte o vestir, não deixe que essa pessoa fique desempregada, mas abençoa essa família, abençoa essa casa, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo que o pouco que ela tem essa noite será multiplicado, que o pouco que ela tem essa noite vai se multiplicar para abençoar mais vidas. Deus abençoa esse povo, abençoa a ação social, abençoa as pessoas que estão assistindo essa live e que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Pai, nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso sustento e te agradecemos pela oportunidade de estarmos com saúde essa noite para glorificar e exaltar o teu nome. Assim te oramos grato, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, que palavra abençoada da